Hoje eu queria falar com vocês sobre armature, que é uma forma da gente fazer uma estrutura que vai controlar a deformação das malhas, das geometrias aqui no Blender. Esse é um objeto que está presente em qualquer programa que tenha ferramentas de animação. Está presente também no After Effects, só que de uma forma bastante rudimentar. E tem até alguns plugins de animação 2D, tanto baratos, desculpa, tanto gratuitos quanto pagos no After Effects, que vão fazer alguma coisa parecida com isso. Nos programas 3D, pelo menos nos que eu conheço, no Max, no Maya e no Blender, todos eles têm isso embutido sem um custo extra, né? Só lembrando que o Blender desses três é o único que é aberto, completamente gratuito e, segundo o seu fundador, vai ser assim para sempre, né? Então, mais uma grande vantagem aí da gente escolher e usar esse programa que é tão sensacional, assim, na minha opinião. Bom, então, acho que a primeira coisa que a gente vai fazer, quem quiser acompanhar essa aula junto, né? Eu só criei aqui um cilindro. Peço que vocês prestem atenção que o ponto pivô dele está no 000, está aqui então no centro do mundo, né? No centro das coordenadas globais. E isso vai só para a gente ter um ponto comum entre esse objeto e a armature que eu vou inserir agora. O objetivo desse vídeo é muito mais que a gente compartilhe um vocabulário, que a gente aprenda algumas palavras novas e que a gente saiba se localizar na interface. Então, eu não vou fazer propriamente nenhuma animação nessa aula. Então, é uma aula que talvez fique um pouco extensa, talvez seja interessante vocês anotarem ou reverem isso de novo, até que vocês fiquem confortáveis com todas as coisas que nós vamos ver nesse vídeo. Tá? Então, começando aqui, eu vou shiftar, vou adicionar uma armature. Tem alguns addons no Blender, inclusive addons gratuitos que disponibilizam estruturas prontas, então armaduras para humanos, para animais, enfim, coisas que vão poupar trabalho. Como a gente está começando a estudar isso, acho que é interessante que a gente faça tudo do início para que a gente depois, né, quando a gente tiver, quando o nosso problema deixar de ser saber como fazer e se tornar otimizar o nosso tempo, aí a gente pode pensar em utilizar esses recursos, tá? Então, por enquanto aqui, vamos fazer tudo do zero. Eu criei a armature, vocês podem ver aqui na collection que vem com a cena que ela foi criada. Ela tem aqui um bone, tem um osso, mas a gente não está enxergando. Então, vamos começar a configurar isso. Então, vocês estão vendo aqui dois ícones aqui nas propriedades, dois ícones verdes que são relacionados à armature, à armadura. Um é esse ícone que mostra uma pessoinha correndo e a outra que é um osso. Então, esse ícone que mostra a pessoa correndo são propriedades do conjunto de ossos da armadura. Eu acho estranho chamar armature e não, por exemplo, esqueleto, né, que seria um conjunto de ossos, mas é a nomenclatura do programa. Então, eu vou traduzir como armadura, tá? Quando eu estiver falando aqui com vocês. Então, aqui a gente tem propriedades que são do conjunto de ossos da armadura, e aqui a gente tem propriedades dos ossos em particular, né? Dos ossos individualmente. A primeira coisa que eu acho que a gente podia fazer é acessar aqui Viewport Display e pedir para mostrar in front. Tá? Então, isso vai fazer com que a gente enxergue. Só preciso selecionar a armadura aqui. Então, a gente vai enxergar a armadura, mesmo que ela esteja dentro, mesmo que ela esteja atrás de todas as faces do objeto, dos objetos que estão em cena. Por enquanto, não tem nenhuma relação entre essa armadura e esse cilindro, mas no final eu vou mostrar isso. Então, vocês podem marcar sempre aqui in front e vocês podem também marcar axes e names, porque aí vocês vão ver os nomes dos ossos e vão ver os eixos dos ossos. Esses eixos aqui, eles são muito, muito, muito importantes. É importante da gente prestar muita atenção neles. Esses eixos marcam a orientação de cada osso. E para que as coisas funcionem direitinho, quando a gente começar a adicionar deformações e restrições e coisas do tipo
o nosso conjunto de ossos, é muito importante que esses eixos apontem sempre para o mesmo lugar, porque como os ossos eles têm uma relação de dependência, de parentesco, que é o que a gente também via no After, né? Quando a gente fazia o parenting das camadas, tem isso aqui também no Blender. E se esses ossos tiverem uma indicação diferente, uma orientação diferente em relação a esses eixos, pode dar todo tipo de problema. Então, eu acho interessante que a gente deixe, enquanto a gente está criando os ossos, os eixos à mostra para que a gente possa se certificar de que essas orientações estão todas iguais dentro da mesma armature. Essa orientação dos ossos vocês vão ouvir quando vocês estiverem assistindo tutoriais aí pela internet, pelo YouTube e tal, como roll. Essa é a propriedade que aparece, deixa eu selecionar aqui. Essa é a propriedade que aparece aqui em Transform. Deixa eu entrar aqui no Edit Mode. Vai aparecer aqui, ó, row. Então, quando a gente muda esse row, vocês estão vendo ali que o eixo Z e o X estão mudando. O row é a rotação, então, tá, dos ossos, dos eixos dos ossos. E isso influencia muito. O row não precisa necessariamente estar em zero. Ele só precisa ter um valor que, de forma com que todos os eixos apontem para a mesma direção. Então, aqui no caso, o Y está apontando para cima. Essa não é a orientação do Blender, né? Como vocês já sabem, o Blender tem o Z apontando para cima, mas não tem problema, só tem que ter a coerência entre todos os ossos que estão fazendo parte desse esqueleto. Bom, então eu acho que agora a gente pode seguir, né? Esse osso aqui está selecionado. Se vocês acessarem esse íconezinho aqui nas propriedades, vocês vão ver as propriedades de cada osso. Então aqui vocês têm uma repetição do que está aqui nesse painel Transform, ele também são as mesmas propriedades que estão aparecendo aqui, tá? E a gente tem agora outras propriedades que nós vamos ver aqui em Relations. Mas para isso, a gente vai primeiro, só lembrando que eu estou no Edit Mode, a gente vai criar mais um osso. Tem várias formas, várias não, né? Eu sei de duas formas de fazer isso. Eu vou fazer a primeira extrudando, que eu acho que nós estamos mais acostumados aí, nós que estamos fazendo o CG2. Eu ativei aqui o Snap e coloquei em incremento, assim ele vai fazer o Snap em cada uma dessas células. Então, eu vou selecionar a ponta do osso. Então, vocês estão vendo que aqui essa é a ponta do osso, é a head, e esse aqui é o tail, é a cauda e a cabeça. Então, é o início e o fim do osso, como vocês quiserem chamar. Então, eu vou selecionar aqui a head e vou manter pressionado Z só por hábito, tá? Mas como tem um snap, ele vai continuar grudando aqui nas caixinhas. Vocês estão vendo que mesmo que eu altere a rotação do osso, os eixos continuam concordando, quer dizer, o Y continua apontando para cima. Apesar do roll, que vocês podem ver nessa caixinha aqui, tá em 90 graus. Mas o X, o Y e o Z continuam na mesma orientação. Então, se eu só preciso, neste caso aqui, fazer uma rotação em apenas um eixo, para que eles fiquem exatamente na mesma direção. Tá? Então, isso é muito importante. Eu vou fazer a extrusão aqui até esse ponto, arbitrário na altura, tá? E vocês estão vendo que agora eu tenho o bone.001 e o bone. E eu posso mudar esses nomes se eu tiver aqui nas propriedades do osso e posso mudar esse nome aqui. Vocês podem também mudar usando o F2, que é o mesmo atalho do Windows. Então, vocês podem colocar aqui, por exemplo, osso.001, caso vocês queiram mudar de nome, tá? E a gente vai precisar mudar de nome quando a gente estiver construindo alguma estrutura mais, assim, dirigida, tá? Por enquanto, a gente não precisa se preocupar com isso, já que vai ter tanta coisa nova aí pra gente aprender. A outra forma de fazer a subdivisão, a criar mais ossos, é vocês fazerem o seguinte, eu vou só selecionar o head aqui, a cabeça desse osso,
Vou colocar aqui em cima, estou com o Snap ligado, então eu nem precisaria ficar me preocupando em restringir os eixos. Tá? Vou colocar ele mais ou menos aqui, assim, tá? Então, se eu colocar um pouco para cima, não vai ter problema, tá? Mas eu tenho que colocar ele mais perto aqui do topo, tá? E aí eu vou selecionar esse osso, vou clicar com o botão direito e Subdivide. Esse atalho pode variar conforme as versões do Blender. Se vocês estiverem com o Blender desde o 2.8 até o 3.1, o 3.2 eu nunca usei, mas digamos assim até o 3.1, vocês vão encontrar isso aqui em atalhos diferentes, tá? Então pode ser botão direito Subdivide, vocês devem encontrar isso também por aqui no menu Armature, não é aqui, ó. Não, eu não costumo usar esse menu, mas todas as coisas que vocês encontram nesse botão direito, vocês também vão encontrar aqui nesse menu superior. E W não é um atalho que funciona mais. Então, botão direito, Subdivide. Não funciona nessa versão, né? Então, aí vocês têm esse menuzinho aqui, que eu já alertei para vocês que ele é um pouco difícil de ver, né? Mas vocês já têm que ter já tem que saber que quando vocês fazem alguma coisa, acionam alguma ferramenta no Blender, vocês já criam um hábito de procurar nessa região, inspecionar essa região inferior aqui, esquerda da tela, que vai ter, na maioria das vezes, vai ter um menu com várias opções. Então, aqui vocês podem decidir o número de cuts que vocês querem. Qual é a diferença de fazer isso e fazer com o extrude? É que assim os ossos já ficam com o mesmo tamanho. Isso pode ser conveniente em alguns momentos, em outros momentos não vai ser conveniente. Se vocês perceberam, tá, que a gente fez aqui a subdivisão, ele fez uma contagem, tá? O osso 2, 3, 4, ele entendeu que isso aqui era uma cadeia, que isso aqui era uma sequência. Ele não acertou muito bem aqui a ordem, tá? Mas ele entendeu que isso aqui era uma sequência. Então, de repente, a gente continuar com a nomenclatura Bond 001, ele vai se entender melhor, tá? Esse aqui a gente já tinha estudado antes. Se a gente tivesse feito o subdivide a partir do Bond, ele teria se organizado melhor. Bom, acho que agora a gente pode começar a falar da relação entre os ossos, porque ainda estou aqui nesse menu do osso, né, que é o menu individual, e vocês estão vendo aqui que tem em Relations uma aba Parent e uma Connector. E aí eu queria que vocês vissem que, por exemplo, se eu seleciono o osso 2, o pai, o parent, é o osso 3 e que ele está conectado. E assim por diante em todos os ossos dessa cadeia. Então, esse osso aqui, o bone, que é o único que não tem pai, que foi o primeiro que a gente criou, é, digamos assim, o ancestral, é o pai de todos, né? Então, o osso ponto 01 é filho do bone e está conectado a ele. Então, se vocês entrarem agora aqui no Pose Mode, a armadura tem 3 modos. O Object Mode, que é onde a gente faz as alterações no sistema global, a gente mexe em todo o conjunto, não no objeto com seus particulares, né, com seus ossos individuais. O Edit Mode, que é onde a gente vai criar ossos, vai renomear os ossos, vai posicionar os ossos. E o Pose Mode, que é onde a gente posa, que é onde a gente faz as poses, que é onde a gente faz as animações. No Edit Mode, a gente não vai colocar keyframes, por exemplo. Então, se eu selecionar esse osso aqui e colocar um keyframe, ele nem coloca, né? Eu estou apertando I e ele não insere keyframes. Vocês estão vendo também aqui que a gente não tem nenhuma daquele losangozinho, vai indicar que essa propriedade pode ser animada. Como tem aqui, ó, por exemplo, aqui a gente pode fazer a animação dessa propriedade de estar conectado ou não. Vocês estão vendo que aqui em XYZ não tem. Então, aqui já é uma indicação de que não dá para fazer animação no Edit Mode. O Edit Mode é só para a gente editar. É igual ao Edit Mode das geometrias, das formas que a gente estava fazendo lá no início do nosso semestre. E o Pose Mode é onde a gente vai posar esse objeto. Se vocês selecionarem agora os ossos, vocês vão ver que eles estão em azul. Então, isso é mais uma forma de vocês saberem em qual dos modos vocês estão. Se vocês estão no modo de edição,
ou se vocês estão no modo de pose. Se vocês estão no modo de pose, vocês estão vendo aqui que ele vai ficando azul, e se vocês estão no modo de edição, ele vai ficando laranja. Bom, então, estou aqui no modo de pose, e aí eu acho que a gente pode fazer uma experiência aqui, que é movimentar esses ossos. Então, vocês vão selecionar um osso, tá? Vocês estão vendo que agora vocês não selecionam mais o head ou o tail, vocês selecionam o osso inteiro, e eu vou pedir que vocês usem G. Aí vocês estão vendo que o osso não se move. Vocês estão vendo que o osso não se move. Vocês selecionam o osso aqui, usa G, e de repente vocês estão esperando que vocês conseguissem mover esse osso livremente. Vocês não conseguem. Por quê? Porque tem uma estrutura hierárquica entre esses ossos que indica que esse osso só pode fazer... o movimento desse osso está restrito pelo seu pai, e assim por diante. Então, se, por exemplo, o pai desse osso 02 é o osso 03, se ele não se mover, o osso 02 também não vai se mover. Então, como esse osso aqui, o filho, não influencia, não determina a posição do pai, tudo que esse osso consegue fazer é rotacionar em torno do seu próprio eixo. Se eu selecionar o osso 03, vocês vão ver que o comportamento é muito parecido. Eu vou usar G também. E vocês estão vendo que eu apenas consigo fazer a movimentação de rotação. E aí vocês estão vendo que o osso 02, que é o seu único filho, ele se move junto. Porque o pai determina a posição do filho. Ou, em termos mais técnicos, o filho herda as propriedades de posição do seu pai. Isso pode ser alterado. Isso, na verdade, se vocês prestarem atenção no próprio corpo de vocês, isso não se verifica. Mas aí a gente deixa para uma outra aula para que vocês possam ver como alterar isso. Se vocês pensarem no corpo de vocês, por exemplo, como sendo uma cadeia de ossos, como essa aqui do Blender que a gente está fazendo agora, vocês podem pensar ou nos braços ou nas pernas de vocês, tá? Então, se vocês pensarem nos braços, a gente pode imaginar que a gente tem três ossos, assim, para fazer uma super simplificação. Então, a gente tem o osso do braço, depois a gente tem o antebraço, a junção deles tem o cotovelo, né? Mas a gente não vai representar articulações. Então, a gente vai ter o braço ligado diretamente no antebraço, e a gente pode imaginar que a gente vai ter a mão ligada diretamente no antebraço, sem o punho, tentando fazer uma simplificação bastante grosseira, tá? Imaginem que a mão de vocês fica restrita ao movimento do antebraço, e vocês só conseguem mexer a mão deixando o antebraço parado. É claro que isso não é um movimento natural. É claro que quando vocês movem a mão, vocês movem um pouco o antebraço, nem que vocês façam uma pequena rotação. Se vocês já pararam para olhar um livro de anatomia, ou se vocês já prestaram atenção mesmo no corpo de vocês, isso é importante quando vocês também estão pensando em fazer desenho, né, da figura humana, a gente não fica numa posição assim completamente com todos os eixos alinhados com o mundo. A gente tem leves torções em todos os nossos ossos. A postura neutra que a gente vê, de repente, lá em ergonomia, né, não quer dizer que seja uma postura alinhada com o eixo do mundo, né, com X, Y, Z do mundo. Então, se a gente fica parado em pé, a gente não tem todos os nossos, o eixo Y de todos os nossos ossos apontando para cima, paralelo ao mundo. Eles têm uma leve torção para frente, para trás e para os lados. Então, se vocês vão mexer a mão de vocês, vocês podem perceber que o antebraço de vocês, mesmo que ele fique parado, ele rotaciona um pouco. E a mesma coisa, se vocês mexem o antebraço, aí fica mais evidente ainda, né? Se vocês mexem o antebraço, o braço de vocês também vai se mexer. Então, e é claro, né? Quando vocês mexem o antebraço, a mão de vocês mexe também. Aí é a mesma coisa que está acontecendo no Blender agora. Então, essa relação dos filhos herdarem as propriedades dos pais, a gente chama de FK, de Forward Kinematics, ou cinemática direta, que é os filhos herdando as propriedades dos pais.
cinemática inversa, ou IK, ou Inverse Kinematics, vocês vão ouvir muito mais IK ou IK, a gente vai colocar manualmente na cadeia dos ossos do Blender. Aí a gente vai ter os filhos determinando as propriedades dos pais. Mas aí isso fica para uma outra aula, tá? Então, por enquanto, o que eu acho que vale a pena vocês fazerem é vocês observarem essa relação de parentesco, vocês tentarem, buscarem entender por que quando vocês mexem esse osso aqui, por exemplo, quando vocês usam, vou usar R agora, que eu não tinha usado. Olha só, vocês usam R e G e o efeito é exatamente o mesmo, né? Por que isso está acontecendo? A última coisa que eu acho que a gente podia avaliar aqui nessa nossa aula, que agora já está um pouco extensa, né? A última coisa mesmo, tá? Eu vou aqui para o Edit Mode e vou usar G. Aqui vocês estão vendo que eu tenho um efeito de cinemática inversa, mas vocês lembram que isso aqui não é animação, isso aqui não estou posando a minha armadura, tá? Eu estou apenas posicionando. Vocês estão vendo que aqui eu estou determinando a posição do pai a partir do filho, mas porque esses ossos estão conectados. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desconectar esse último osso aqui e desfaço a seleção, seleciono ele novamente e uso G para movimentar. E aí vocês estão vendo que apareceu um tracejadinho. Esse tracejado indica que a relação de parentesco se manteve, o osso 002, que é o último osso da fila, vocês veem que o osso 002, que é o último osso aqui da fila, da lista de ossos, ele continua sendo filho do osso 003. Vocês podem ver aqui que o parent continua sendo o osso 003, porém agora ele não está mais conectado. Como será que isso vai se reproduzir? Como é que isso vai influenciar a movimentação lá no Pose Mode? Vamos dar uma olhada então? Vocês vão agora usar G para selecionar esse osso e vocês vão ver que ele vai se mover livremente, porque ele não está mais conectado. Agora, quando eu selecionar o osso 03 e movimentá-lo, vocês vão ver que ele está restrito, porque ele ainda está conectado ao pai dele, que é o osso 04, e ele vai transferir 100% das suas transformações para o seu filho, porque a relação de parentesco se manteve. Eu posso, aqui no Edit Mode, desfazer essas relações de parentesco. Eu posso desfazer o parent. Então, agora vocês estão vendo que não tem a linha pontilhada, que indica que ele não está conectado e não tem relação de parentesco. Agora, quando eu for para o Pose Mode, eu movo este osso livremente. E quando eu mover o osso 003, o osso 002 não vai ser afetado, porque ele não é mais filho do osso 003. Então, essas relações são muito importantes para que a gente consiga planejar a forma como os objetos vão se comportar. E no próximo vídeo, a gente vai precisar saber como associar essa cadeia de ossos a um objeto, a uma geometria, um mesh, alguma coisa assim. E eu vou fazer isso com este cilindro aqui. Então, por enquanto, o que eu vou fazer, eu vou voltar para o Edit Mode, vou dar alguns Ctrl Zs para colocar esse osso de volta na sua posição. Tá? E aí eu vou, a partir dessa configuração aqui, vou fazer o próximo vídeo, que é a associação entre a geometria, a mesh ou o objeto e a armadura.